Bíblia, por gentileza. Evangelho de João, no capítulo de número 6. João capítulo 6 diz assim, a partir do primeiro versículo: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão, que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Ó Deus bendito, já levantamos as mãos aos céus, exaltando o teu nome, já nos curvamos, reconhecendo o nosso pecado, nos levantamos em gratidão e louvores, consagramos a ti os nossos dízimos e ofertas, e nesta hora, Senhor, nos reclinamos ante a tua palavra e pedimos a ti: fala, ó soberano Senhor, conosco, orientando-nos, fortalecendo-nos para o teu louvor e para a tua glória. Ajuda-nos, Pai, por amor e para a glória de Cristo, Senhor nosso. Em nome dele nós oramos. Amém. Antes de nós continuarmos, cadê o pessoal da mídia aqui? Vou colocar aqui? Tudo bem, obrigado. Paga aqui para mim, por favor. Assista essa cena aqui comigo, por favor. Paga mais uma aqui.
O nome deste filme é Dias Perfeitos. Um bom filme para você assistir em família. A história deste filme é de um homem que tinha posses, mas houve um desajuste na sua casa e ele vai viver a sua vida. Deixa aquela vida pomposa de rico e passa a ser um limpador de banheiros na cidade de Tóquio. E a partir deste momento na sua história, ele começa a valorizar cada instante da sua vida. Ele começa a viver cada dia como um dia perfeito. Se você notou, espero que você tenha ficado curioso para assistir esse filme depois, ele desperta e a primeira coisa que ele faz é olhar o céu. Ele sai da sua casa e a primeira coisa que ele faz é olhar o céu. E ele faz as tarefas do dia a dia, deixando tudo perfeito, a ponto de colocar até um espelhozinho e olhar as frestas da privada, da pia, para que tudo esteja perfeito, para que outra pessoa use. Ele começa a valorizar cada refeição dele, cada moedinha que ele tem, ele valoriza. Cada encontro que ele tem com pessoas, ele valoriza. E faz as pessoas valorizarem. Num destes encontros com a sua sobrinha toda preocupada com isso, com aquilo outro, e ele diz para ela, agora é agora. Viva isso, experimente isso. Ao olharmos para este texto, e eu espero que depois você assista e reflita sobre este filme, ao olhar para esse texto, nós vamos encontrar pessoas que estão interessadas no que Jesus faz. A multidão seguia Jesus pelos sinais que ele fazia, pela cura dos enfermos que ele efetuava. Os nossos dias estão marcados pelo interesse pessoal. O nosso dia é marcado por olhar para si próprio e querer para si próprio. Mas o bom da vida é a partilha. A partilha é o verdadeiro milagre, onde você doa de si para outro, onde outra pessoa é presenteada com aquilo que o seu coração abre mão. Jesus nos convoca a sermos diferentes. Aliás, de fazermos a diferença na vida das outras pessoas. E eu gostaria que você pensasse na provisão nossa de cada dia. Cada providência de Deus na sua vida, na minha vida, no dia a dia. Às vezes nós não paramos para notar o sol, não paramos para notar as pessoas, não paramos para nos aperceber de quantas bênçãos o Senhor tem nos cercado quando abrimos os olhos. Abrimos os olhos, os casados olham e conseguem enxergar o cônjuge, caminhamos em família, vemos os filhos, caminhamos pela rua e vemos pessoas. E o que nós vemos hoje é uma agitação, cada um correndo para isso, correndo para aquilo, e nós não paramos para perceber pessoas como pessoas. O texto que nós estamos lendo aqui fala exatamente disso, de nós pensarmos em pessoas como pessoas. Já diz o Talmud, que é como que um comentário da Torá dos judeus, o Talmud diz assim, aquele que desfruta de algo sem ação de graças é como que se roubasse a Deus. Aquele que desfruta de algo sem ação ou sem ações de graças é como se roubasse a Deus. Desfrute da sua vida
agradecendo a Deus. Este texto mostra-nos então como essa provisão de cada dia chega na nossa vida. Como eu e você podemos perceber Cristo em nossa vida, em nossa história. Muitos estão confundidos, muitos estão enganados, estão vendo Jesus de uma outra ou numa outra perspectiva, estão vendo Jesus pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode fazer. Eu até pergunto aqui para você, esta provisão de cada dia na sua vida, por que você está aqui hoje? Por que você está aqui na igreja hoje? Você veio aqui pelo que Jesus pode te dar, pelo que Jesus pode te oferecer, por um milagre que Ele pode fazer, ou você veio aqui para agradecer por tudo que Ele já te fez? Por que você está aqui? Se tirasse essa esperança do seu coração, você estaria aqui? Se tirasse essa convicção de que Jesus pode conceder algo da sua oração, você estaria aqui? Onde você estaria se Jesus não fosse uma motivação para você, mas uma motivação para você exaltar a Deus? Você estaria aqui? Se Jesus não tivesse nada para te oferecer, você estaria aqui? Ah, mas eu vim aqui porque eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso de um acerto, um ajuste no meu trabalho, eu preciso de um ajuste na minha casa, na minha família, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Se Jesus tirasse tudo isso, você viria aqui? Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos confundidos em como lidar com as coisas de Deus ou com o próprio Deus. O texto diz para nós que Jesus estava ali, passando então pelo mar da Galileia, que é o de Tiberíades e também de Genezaré, é a região de Betsaida, é a região da cidade de Betsaida, uma cidade pequena, é uma região também de uma cidade ou de um vilarejo chamado Tiberíades, porque estão ali à beira do mar. É o caminho onde as pessoas passam, os peregrinos passam, porque está chegando a Páscoa, e ali era caminho para a descida, então, para celebrar a Páscoa. Mas o povo está seguindo Jesus porque Ele dá pão. O povo está seguindo Jesus tão somente porque Ele cura enfermos. E nós corremos esse risco nos dias de hoje de nós seguirmos a Jesus por causa de um interesse próprio. E não interessados em glorificá-lo, exaltá-lo, em experimentá-lo no maior gozo da nossa vida. Esse é o desafio que a igreja de hoje tem, de nós experimentarmos o gozo de ser parte do reino que Ele mesmo chamou para si ou resgatou para si. John MacArthur, recentemente foi para a glória, já escrevia sobre este texto, escreveu que muitas pessoas são inconstantes. Estão servindo a Jesus equivocadamente. Muitas pessoas estão servindo Jesus porque Ele pode dar e depois que Ele deu, abandonam Jesus. Isso é comum, inclusive, na igreja. Só pede, eu não estou aqui em lugar de juiz. Tá? Mas o que acontece é que muitas vezes nós pedimos e temos aquela intensificação de vida com o Senhor e depois que alcançamos, arrefecemos na fé, dormimos na fé, morremos na fé, nos esquecemos do Senhor, nos distanciamos da cruz. A provisão diária que Deus tem nos concedido é para eu e você sempre nos lembrarmos que Ele é Deus na nossa vida. Não seja inconstante com o Senhor. Não seja como essas pessoas que estão interessadas no que Jesus pode dar. Elas não conseguem reconhecer que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que inaugura a eternidade, não mais sombria, não mais infernal, mas agora uma eternidade com os santos anjos em Deus. Jesus é esta pessoa para nós. Nós devemos enxergar a pessoa de Cristo a partir das Escrituras, nesta pessoa que caminha conosco. Como já iniciamos esse culto aqui cantando, eu achei um bom amigo. Ele é o meu Salvador. Que Ele seja isso para você.
Que Ele seja o seu bom amigo em todo tempo. Que Jesus seja essa pessoa para você. Que Jesus seja essa inspiração, se é que eu e você podemos ter inspiração ou iluminação para a nossa vida. Que Jesus seja essa motivação para nós olharmos para o próximo, para nós olharmos e observarmos uma criança, de nós observarmos um adulto, de olharmos e observarmos a beleza da vida e contemplarmos Deus em tudo isso. Muitas vezes nós estamos esquecendo de tudo isso. Estamos interessados em outras coisas. Estamos interessados, como falávamos aqui na escola dominical, em coisas horizontais. Mas existem coisas verticais. E o texto diz para nós que esta multidão, então, estava atrás de Jesus para buscar, então, nele, porque ele fazia sinais, tinham visto os sinais que ele fazia. E era chegada a Páscoa e eles esperavam outros sinais, e outros sinais, e outros sinais. E o texto diz para nós também que, além de ser inconstante, eu e você podemos incorrer em outro erro. Olha para o texto, o versículo 5 diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? O Filipe fica assustado com aquilo. Se você observar, volte a página aí da sua Bíblia, João capítulo 1, olha aí no capítulo 1, o versículo 44. João 1, 44, Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno. Aliás, estou lendo 45, desculpa. Ora, Filipe era de Betsaida, a cidade de André. Opa, peraí. Filipe e o André, então, moravam ali. E Jesus fala assim: ô Filipe, onde é que a gente vai? Qual que é a padaria aqui? Onde é que é a... Vou fazer comercial de ninguém. Onde é que é a padaria aqui? Onde é que tem padaria aqui para comprar pão para essas 5.000 pessoas? O evangelista Mateus, aliás, os 4 evangelhos citam este milagre do Senhor Jesus. E o evangelista Mateus, ele dá uma tônica. Ele fala que existia ali 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Uns comentaristas dizem que isso podia chegar a 10.000 pessoas, ou até 20.000 pessoas. E Jesus pergunta para Filipe: vamos comprar pão para essa turma aí. O que Filipe deve ter falado para Jesus? Hã? Como assim? Olha para o texto. Jesus estava dizendo isso para quê? Mas dizia isso para o experimentar. Jesus muitas vezes experimenta a minha fé e a sua fé, meu irmão. Muitas vezes eu e você não estamos vendo as coisas acontecerem. Muitas vezes eu e você não vemos soluções para as coisas, mas Deus está experimentando a nossa fé nele. Jesus quer que eu e você não sejamos inconstantes. Ele quer que eu e você sejamos servos crentes, que confiam no seu poder. Você há de se lembrar que o Evangelho de João narra pelo menos 7 sinais ou 7 milagres de Jesus. Esse aqui já é o 4º milagre que Jesus está anunciando. Os discípulos já sabem que ele faz milagre. E aí ele pergunta: ô Bruno, onde é que a gente vai comprar pão? Sorvete eu sei que você sabe, mas quero saber de pão, meu irmão. Onde é que nós vamos dar pão para tudo esse povo? Olha aqui, esse povo todo aí. Onde é que nós vamos comprar pão para dar... Rapaz, olha a coçada na cabeça. Rapaz. Mas segue o texto. O Filipe responde, versículo 7. Não lhes bastariam 200 denários. Vou arredondar aqui, tá? Não ia bastar, Jesus, 3.000 reais de pão. Gente, já pensou alguém falar assim: eu quero 3.000 reais de pão? Hã? Até o padeiro vai estranhar. O dono da padaria vai ficar feliz, claro, né? Se vira, dá pão velho, pão murcho, pão bolorado, dá tudo que tem aí. Deus está aqui testando a minha e a sua fé, para que eu e você não sejamos nem inconstantes e nem incrédulos. É um teste de fé. Vir à igreja, ter Jesus como providência ou provisão diária ou do nosso dia a dia, é também confiar que Ele pode sim fazer coisas espetaculares.
acontecerem na nossa história. Mas juntamente com Filipe, que é de Betsaida, estava lá o seu André, que também era de lá. Versículo 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: tem um rapaz aí, com 5 pães de cevada. Como é que nós vamos fazer agora? Tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Irmãos, muitas vezes nós somos assim. O desafio vem para nós crermos em Jesus e nós ficamos com Filipe. Rapaz, não vai dar. Parece até o nosso salário. Não vai dar. Você olha para as contas e olha para não vai dar. Vai. Em nome de Jesus. Vai dar. Vai sim. E o que o Senhor quer que eu e você aprendamos aqui com o Filipe e com o André. Olha o que o André fala para ele. Jesus, tem um menino aí, tem um moço aí, que tem 5 pão de cevada e tem 2 peixinhos. 5 pães de cevada. A cevada era subproduto, tá? O pão bom é esse aí que você come, tá? Pão com trigo, tá? O pão de cevada era um pão para ralé. E não era pão francês, pão australiano que você come, não, tá? Parecia um cookies, uma bolachada, achatada assim, aquele pãozão feio, feito de cevada. E aí o André fala, tem 5 pão desse aí e 2 peixes. E esse peixe podia ser tanto salgado como embebido em vinagre. E agora eles são tratados ali, daí veio a sardinha enlatada, viu? E daí surge a sardinha enlatada. Então eles estão ali, e o André fala assim, ó, tem um menino, tem 5 pães de cevada e tem 2 peixinhos ali. Algumas pessoas confundem o milagre de Jesus e dizem que o Senhor Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes e divide aqueles pães ali para os discípulos. E as pessoas constrangidas começam a distribuir também. Eu também tenho aqui um pãozinho, eu também tenho uma bolachinha, água e sal, eu também tenho aqui um bolinho de fubá, um bolinho de milho da Dolores, tem aqui, enfim. E começa a dividir. Não é isso que o texto diz. O texto diz que Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes e faz o que é mais espetacular nesse texto. Está no versículo 11. Então Jesus tomou os pães e deu graças. O segredo da vida, da provisão diária é isso, dar graças. O segredo da vida para que eu e você confiemos no Senhor é dar graças. Qual dia, em qual momento eu devo dar graças? O que a palavra diz para nós? Em que? Quando está tudo bom, dê graças. Em coisas boas, demos graça. É isso? Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Dê graça, deem graças de coração, deem graças, louvem ao Senhor por tudo que você tem, engrandeça ao Senhor por tudo que você tem. E quando você não vê solução, e quando você enxerga que aquilo é pouco, na mão do Senhor isso se multiplica. Na mão de Deus, ou entregando ao Senhor, recebendo com ações de graças, Deus se faz bendito e transforma circunstâncias. Essa providência diária do Senhor para nós, irmãos, é constante. Às vezes nós queremos mais. Às vezes Deus dá um ovo, você quer um churrasco. Às vezes Deus dá um churrasco, você quer não sei o quê. Às vezes Deus dá um colchão duro, colchão mole pelo menos, né? Colchão mole, você fala, queria um contrafilé. Vem um contrafilé, você fala, queria uma picanha. Vem uma picanha, você fala, eu quero um wagyu. Ó, falei até difícil agora, hein? Sabe o que é essa carne aí? Ah, filho, eu também não sei. É igual caviar. Só conheço, só ouvi. Nem sei o que é. Tá? Nós sempre queremos alguma coisa a mais, mas não paramos para entender a providência de Deus no dia a dia, de dar um arrozinho. Às vezes nós eu queria tanto comer, então, essa carne aí, o wagyu. Queria comer um filé de Angus. Mas fala sério, um arrozinho fresquinho, um ovinho, uma saladinha de tomate. Ó, tira a boca não. É tudo de bom.
Mas nós somos insatisfeitos. E aí começamos a duvidar que o Senhor pode fazer alguma coisa. Deus pode sim. Mas por que isso? Por que aquilo? Para que eu e você aprendamos a dar graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor. O Salmo 105 diz que é para eu dar graças ao Senhor. Onde é? Quem é que vai dar graça? Quem é que vai reconhecer os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor? É a pergunta que Deus nos faz. Quem aqui vai dar graças pelo que eu tenho feito diariamente? Quem aqui vai louvar o meu nome pelo que eu tenho feito diariamente? Quem aqui vai continuar confiando em mim, embora o tempo de escassez possa chegar, embora a enfermidade possa chegar, embora os dias de luto possam chegar, embora as dificuldades se apresentem? Quem aqui continuará confiando que eu tenho poder para transformar? Esse é o desafio que nós temos, irmãos, como igreja, de reconhecermos, então, esta providência, essa provisão diária do Senhor, esse contentamento no nosso coração. Se nós lermos as filosofias antigas, as filosofias de Platão, já dizia isso. Platão, quando escreve sobre a cidade, quando ele escreve, então, sobre a cidade perfeita, ele fala exatamente disso, de eu e você encontrarmos deleite na vida, nas coisas simples da vida. Mas muitas vezes a república que eu e você queremos, como que é diferente da de Platão, nós queremos uma república de pomposidade e esquecemos dos detalhes que Deus tem feito. Você já teve a triste, eu acho que é triste, né? Triste o passamento de você levantar de manhã, escovar o dente, a pasta já está tudo. Sabe aquela que você já tirou já saiu até o espírito lá de dentro? Não sai mais nada. Você fala, Deus, hoje vai ser só não faz de conta. Irmãos, Deus sempre faz sair mais. Basta que creiamos. Filipe e André estão sendo experimentados pelo Senhor, mas o texto diz para nós que o Filipe fala, Senhor, 3.000 reais de pão não vai dar ainda. O André chega com uma solução, tem 5 pães e 2 peixes. Mas ao mesmo tempo, o que ele diz aí? Mas o que é isso para tanta gente? É uma fé que oscila. A sua fé não pode oscilar, você tem que confiar em Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor, não te estribes nem para a direita nem para a esquerda. Confie no Senhor. Descanse o seu coração no Senhor, confie que Deus vai fazer, confia que Deus pode sim, e Deus faz tudo para o louvor da sua glória. O grande problema é que eu e você, muitas vezes, não temos essa paciência de esperar, como o texto diz para nós, que Jesus falou para o povo assim, falou para os discípulos, põe todo mundo para sentar nessa relva. Marcos, nesse mesmo texto, no capítulo 6, versículo 39, diz que Jesus fala assim, senta aí porque a grama está verdinha. E todo mundo sentou. E os evangelistas falam que eles ainda usaram aquilo que eles já vinham fazendo quando moraram no deserto, separavam por grupos de 50 e de 100, e por isso deu para contar que tinha quase 5.000 lá. Estava separadinho, não foi dedução, não foi igual agora a gente vê aí as pessoas, lá naquele dia tinha 1.000 pessoas, tinha 50.000 pessoas. Não tem uns cálculos aí que as pessoas fazem, hein? Bom, eles contaram por isso, separou o povo, e agora então, o povo está todo mundo assentado. Sentou por quê? Sentou por quê? Eu fico imaginando, eu quero que você entre lá no texto comigo, entra no texto comigo, Jesus chamando os 12, falando assim, vem aqui, traz esses pães, vem aqui. E Jesus coloca eles juntos lá, e ele diz assim, deixa eu achar aqui que eu quero citá-lo aqui. Você já deve ter assistido até no The Chosen aí da vida, né? Você já deve ter assistido. Sempre Jesus falando, bendito és tu, Senhor, que dá o fruto para a terra. Essa era uma oração cotidiana do judeu. Todas as vezes que ele tinha uma refeição, ele reconhecia que Deus fez aquele pão chegar até ele. Eu gostaria que você pensasse nisso agora, Jesus chamando você. Vem aqui, vamos dar graça por esse pouquinho que a gente tem aqui. Vamos reconhecer que esse pouquinho aqui é coisa de Deus. É um coração que abriu-se agora para abençoar, porque observou que outras pessoas, se todo mundo tivesse essa atitude, como seria? Mas muitas vezes, irmãos,
Nós até temos 5 pães. Nós até temos 2 peixes. Mas o que nós fazemos? Você se lembra da pandemia? Os mercados vão fechar. As pessoas iam lá comprar 200 quilos de arroz. Ninguém fez isso aqui não, né? Nem tinha dinheiro também para comprar tudo isso. 2 fardos de arroz. Acabou. Não sei se você se lembra. Acabou o papel higiênico no mercado. Olha que situação. Por quê? Porque alguém achou que ia ter uma diarreia constante. Porque comprou tudo o papel. Não pensa no próximo. A gente não pensa no próximo. Já era assim lá na sua casa. Sobrou 2 bifes. Quem pegou primeiro, quem chegou, chegou. Quem não chegou, só lamento. Vai comer arroz e o caldinho só, assim sobrar. Não era assim? Você se lembra? Quem pegou meu bife? Pegaram, filho, já era. É igual o frango lá de domingo na casa da avó. Quem chegava primeiro pegava o peito, a coxa, a sobrecoxa. Quem chegava por último era o pé e pescoço. Toma, ponta de asa. Fazer o quê? Não tinha, não sobrou. Come o caldinho aí, tá bom. Joga, põe água no feijão, dá um jeito. Nós, muitas vezes, não pensamos no próximo. Jesus quer ensinar isso para nós. Jesus quer que eu e você confiemos. Jesus quer que eu e você descansemos. Jesus quer que eu e você tenhamos uma motivação maior. Louvado seja Deus que nós temos isso. Às vezes a gente come aqui na igreja e teve uma fase que a gente só comia arroz amarelo. Era a moda amarela aqui. Arroz do Carlinhos. Arroz com açafrão, arroz amarelo. Arroz, o que vai ter hoje? Arroz, que cor? Amarelo. Amém, vamos comer. Amarelo, arroz e ovo. E às vezes era 2 misturas, a gema e a clara. Glória a Deus que tinha, né? E a gente falava, vai, comida boa. Faz, comida boa demais. Com fome ainda, né? Desse jeito. Nós precisamos valorizar essas coisas. Jesus quer tirar essa incredulidade. Jesus quer tirar essa volatilidade da nossa vida, esse monte de oscilação. Jesus quer tirar isso. Sabe por quê? Porque você pode confiar nele, você pode descansar nele. Ele é o pão da vida. Ele mesmo vai dizer, se você saltar para o versículo 35, ele vai dizer para o povo, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O povo não está entendendo, o povo não entende quem é Jesus. A igreja de hoje parece não entender quem é Jesus. Jesus não é um milagreiro, ele é o Salvador que nos chamou para caminharmos com ele numa jornada maravilhosa, que tem deserto, que tem tempos de vale, mas tem tempos de alto, tem tempo de bonança, tem tempo de aflição, mas tem tempos também gloriosos, que vemos a mão poderosa dele agindo. Não tem mais condições, não tinha jeito, mas o Senhor estava conosco na jornada e nós vimos milagres. Deus quer que você não seja mais essa pessoa inconstante na fé. Deus não quer que você fique duvidando do sinal que Ele está dando. Eu vejo uma nuvem como uma pequena mão de um homem. É o suficiente. Para Deus é suficiente. Eu tenho 5 pães, 2 peixes. Para Deus é suficiente. Mas muitas vezes, irmãos, eu e você estamos tão preocupados conosco. Se você ler nos Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira não estavam com o coração voltado para as coisas de Deus. Pensaram neles próprios, só neles. E o texto é enfático em dizer, vocês mentiram para o Espírito Santo. Vocês estão enganando quem? Dá para enganar Deus? Não dá. Não sejamos estas pessoas inconstantes. Um momento de extrema gratidão por algo comum, irmãos. Um pão de cevada e um peixe. Eu e você temos que valorizar isso. Coisas simples da vida. Valorize. Valorize. Eu sei que tem gente que não gosta, mas valorize até o miojo que você compra. Valorize. Valorize aquele pãozinho lá de ontem. Valoriza mesmo. Aquele pão durinho. Passa uma água nele, 10 segundos no micro-ondas, tá molinho, filho. Pode fazer o teste. Eu falo porque eu já fiz,
passa a mão, molha ele, 10 segundos no micro-ondas, tá? Não deixa demorar, não, que já fica duro, tá? Tira do micro-ondas, já come. Não, já fica duro de novo. Faz o teste. Mas a gente reclama, aliás, tá duro? Esses dias nós fizemos aqui, ó, como é que é? Corta em fatias, sameia um orégano, joga um azeitinho. Não, como diz o Reginaldo, é a pior delícia. Coisa boa, Deus faz coisas na nossa vida, só que a gente não valoriza, a gente não quer ver essas coisas. E eu e você precisamos entender isso. O Heinrich Fritz diz assim: as dádivas de Deus devem ser respeitadas e honradas, mesmo quando estamos satisfeitos. O texto diz para nós que o povo comeu, olha para o texto. Versículo 12. E quando já estavam, sabe o que é essa palavra aqui? Empaturrado. Sabe o que é isso? Sua avó dizia outra coisa, está com o nariz cheio. Não é? Lembra daquela expressão? Barriga cheia, goiaba tem bicho. O povo está com o nariz cheio. Ô, gente, um bolachão daquele, sabe quantas bolachas um homem comia por refeição? De 6 a 8. Vai vendo o tamanho do milagre. De 6 a 8, só tinha 5. Mas Jesus faz multiplicar as coisas. E o povo está cheio, está cheio, está cheio. E Jesus fala o quê? Sobrou. Vamos juntar. Quantos cestos? E por que 12? Porque é 12 tribos de Israel. Por causa dos 12 apóstolos. Porque os 12 tinham que ver que comeu. E ainda sobrou. Todos os cestos ainda estão cheios. Para eles crerem em Deus. E muitas vezes Deus também faz isso com a gente. Eu e você estamos vendo, e parece que não enxergamos o que Deus, as maravilhas que Deus faz. Então Deus faz com que eu e você sejamos experimentados para provar da sua bondade, da sua misericórdia o tempo todo. Meu irmão, minha irmã, não seja inconstante. Não sejam incrédulos. Não sejamos. Quando digo não seja, entenda não sejamos, porque passa por aqui também. Eu e você temos que confiar no nosso Deus o tempo todo. Eu quero ainda ler com você aqui uma canção que também mexe com o meu coração. A canção é do Estênio Marcius. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Entendeu? E se você perdesse tudo? Será que com tudo que te restasse, nada, você se alegraria em Deus? Você teria a coragem de dizer como o servo Jó? Eu vim nu, cheguei vazio. No ofício fúnebre do pai do nosso irmão, o diácono Joilson, o pastor falou uma coisa interessante. Você já percebeu seu guarda-roupa? Quantas roupas? Olhar só para os homens, tá? Quantos sapatos? 2, tá bom. 2. Lá na urna só cabe um. É tanta coisa que a gente está atrás. E nós não vamos levar? Nada. Esse contentamento tem que estar no nosso coração. Deus é o melhor que você pode querer para a sua vida. Jesus é o melhor que você pode querer para a sua vida. Pastor, então não posso desejar uma casa? Não posso aspirar a ter um carro? É claro que você pode, filho. Mas isso não está acima de Jesus. Se tiver acima de Jesus, é a idolatria do seu coração. Jesus é o supremo da sua vida. Imagina então agora, junta aí o pessoal da escola dominical. Você que não veio na escola dominical, vem para a escola dominical. Você não vai entender o que eu estou falando. Imagina agora você vendo a glória que Ezequiel viu. Ezequiel da Grazi. Né? O outro Ezequiel, que o profeta. A glória de Deus, a riqueza dos detalhes. O fogo, luz para todo lado, roda girando para todo lado. Cara de homem. Rosto de homem. Rosto de leão. Rosto de boi. Rosto de águia.
A glória de Deus sendo revelada a olho para todo lado, Deus vendo a glória, o fogo consumidor, a glória bendita do Senhor em todo tempo, mostrando que Deus está com o povo. A gente está perdendo tempo olhando para nós mesmos. Olhando para nós mesmos. Eu falei aqui dos profetas que deixaram tudo para seguir a Jesus. Nós podemos ver o apóstolo Paulo falando que por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, tudo é nada. Tudo aqui é refúgio. O que é a vida para nós? Se nós não reconhecermos cada detalhe do que Deus está fazendo. Cada coisa, cada ato que Deus tem feito para nós. O João Calvino diz assim: sempre que assentamos à mesa para a refeição, devemos começar com oração. Pois aquelas coisas que Deus designou para o nosso uso, sendo evidências de sua infinita benevolência e amor paternal para conosco, nos convoca a oferecer-lhe louvores, ações de graças. Deus nos convoca para isso, para dar louvores a Ele. Quando seu filho, sua filha, ou quando você mesmo disser, só tem isso aqui? Com ações de graças, diga, só e nos é suficiente. Porque a graça de Deus se manifesta naquilo que é suficiente para nós. E Ele pode fazer o suficiente transbordar para a nossa história. Irmãos, a vida cristã é assim. A partilha está em todo tempo. Olha para esse tempo. Olha para o que nós temos feito aqui. Sabe por quê? Porque há partilha. Há coração fiel ao Senhor. E queira o Senhor que todos os nossos corações sejam fiéis ao Senhor. Para a gente fazer mais, para a glória dEle. Para nós ainda mais vermos como Deus é maravilhoso. Como Deus faz coisas tremendas. Eu fico imaginando agora eles contando aquela história. Rapaz, você tinha que estar lá. Eu vi com os meus próprios olhos, só tinha 5 pão, cara. Ele partiu o pão, deu graças, partiu o pão, e ele tirava um, nascia 2, tirava um peixe, vinha outro peixe. Gente, que coisa doida é essa? É só no reino de Deus que acontece isso. Mas só acontece quando eu e você conseguimos perceber que Jesus é mais do que as coisas. Jesus é mais do que qualquer coisa que você precise. Jesus é mais do que a saúde. Jesus é a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus quer ensinar isso para a igreja. Nós precisamos ser discipulados dessa forma, entendendo o que o Senhor quer fazer conosco, trazendo este contentamento para a nossa vida. Jesus é a provisão nossa de cada dia. E eu termino aqui dizendo para você uma coisa. Ele já sabe o que tem que fazer. Ele faz com que eu e você busquemos, nos preocupemos para nos experimentar. Olha o versículo 6 aí. É para nos experimentar. Ele já sabe o que vai acontecer. Para de murmurar. Para de reclamar. Ele é o pão da vida. Louve ao Senhor. Engrandeça o Senhor em todo tempo. Nós podemos terminar aqui esse culto agora, antes da ceia, com um tempo de ações de graça ao Senhor. Podemos aqui parar e reconhecer o que Jesus tem feito. Parar um pouco de reclamar e agradecer mais. Observe as coisas de maneira diferente. Olha pelos olhos de Cristo. Para isso você tem que estar ligado aí. Baixa a sua cabeça. Vamos dar graça ao Senhor. Vamos dar graça ao Senhor pelo que Ele tem feito.